Olá, você confere agora os destaques nacionais e internacionais. A gente já começa com uma boa notícia para quem procura emprego. A previsão é de que as ofertas de vagas temporárias devem crescer nesse fim de ano. Entre os cargos com maior abertura de vagas estão vendedor, operador de caixa e estoquista. O número de vagas de trabalho temporárias, aquelas para atender demanda das festas de fim de ano, deve ser bem maior em relação ao ano passado. Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o avanço da vacinação e o aumento da circulação de consumidores devem fazer com que as comemorações deste ano registrem a maior oferta de vagas provisórias para o período nos últimos 8 anos. A estimativa é que mais de 94 mil trabalhadores nessa modalidade sejam contratados até dezembro. Já a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e os Serviços de Proteção ao Crédito estão mais otimistas ainda e esperam a abertura de 105 mil vagas nesse período pelos setores varejista e de serviços. Os trabalhadores que estão desocupados podem tentar buscar essas vagas para recolocação no mercado em sites do Sistema Nacional de Emprego ou por meio de cadastros em outras plataformas que divulgam as vagas temporárias. O candidato também pode ir aos shoppings ou ruas de comércio e entregar o currículo pessoalmente nas lojas. Segundo o levantamento da CNDL e SPC Brasil, a maioria das empresas prefere contratar trabalhadores de 18 a 34 anos e que tenham ao menos o nível médio completo. Boa parte das vagas não exige experiência. Esse mês, quem tiver dívida em atraso pode participar do Mutirão Nacional para a Renegociação. A iniciativa também vai promover cursos de educação financeira. Durante todo o mês de novembro, quem estiver devendo a instituições financeiras pode participar do Mutirão da Negociação de Dívidas. O evento é uma iniciativa da Febraban e de órgãos federais. Além de garantir ao devedor a oportunidade de quitar seu débito, o mutirão vai oferecer aos interessados orientação financeira. Para iniciar a negociação de uma dívida em atraso, o devedor deve fazer o registro na plataforma do governo federal. Depois é necessário escolher a instituição com a qual se deseja negociar e relatar o problema. O banco tem prazo de até 10 dias para analisar a solicitação e apresentar uma proposta. Para auxiliar os devedores, foi desenvolvida uma página com o passo a passo da negociação. Segundo a Febraban, por meio do site é possível fazer desde o rastreio de dívidas em todo o sistema financeiro nacional, calcular o quanto do orçamento pessoal pode ser destinado ao pagamento mensal e até o envio final de propostas de acordo às instituições. Para fazer a negociação de dívidas, basta entrar no site consumidor.gov.br. Para conhecer o passo a passo da negociação, o consumidor deve acessar a plataforma multirão.febraban.org.br. A Fiocruz e a Prefeitura do Rio de Janeiro iniciaram um estudo para uma dose de reforço contra a Covid em adultos. No total, 9 mil pessoas vão participar da pesquisa. O estudo elaborado pela Fiocruz, que conta com a participação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e do Instituto DOR, irá avaliar a necessidade de aplicar uma dose de reforço em adultos. Como a cidade do Rio de Janeiro já está aplicando as doses de reforço em idosos de 60 anos ou mais, o novo experimento será direcionado para a faixa etária dos 18 a 59 anos. Devem participar do experimento 9 mil pessoas. Para ser voluntário, é preciso ter acima de 18 anos, morar no município do Rio de Janeiro e ter completado o esquema vacinal com qualquer imunizante aplicado em 2 doses, como AstraZeneca, Coronavac ou Pfizer, há pelo menos 6 meses. Após a aplicação, o voluntário será acompanhado por 1 ano, para testes de anticorpos e reagentes. A previsão é que os primeiros resultados preliminares sejam coletados no início do ano que vem. Esse é o mês da campanha Novembro Azul, de conscientização para o combate ao câncer de próstata. O alerta é para a realização de exames com frequência para garantir o diagnóstico precoce e o sucesso no tratamento. Em novembro, o mês mundial de combate ao câncer de próstata, o azul aparece para conscientizar homens da importância de fazer exames como forma de prevenção contra esse tipo de câncer. E o diagnóstico precoce é a única arma para garantir a cura da doença. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou dos 50 sem esses fatores devem ir ao urologista.
Segundo o Ministério da Saúde, no período da pandemia, que começou em março de 2022, em comparação com os números de 2019, houve uma redução de 21,5% nas cirurgias para a retirada da próstata por câncer pelo Sistema Único de Saúde. Com relação a exames como biópsias, que é a remoção de fragmentos para análise, a diminuição foi de 21%. E na quantidade de consultas urológicas no SUS, a queda foi de 33,5%. Números que acendem um alerta para a campanha deste ano. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve tumores malignos. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, todos os anos, cerca de 66 mil brasileiros recebem o diagnóstico e 16 mil homens morrem por causa da doença. Existem vários tipos de exames que avaliam as alterações e a presença de nódulos suspeitos. E o tratamento também vai depender do estado de saúde, do estágio da doença e a expectativa de vida. A fome que afeta a população de Madagascar, na África, está ligada ao aquecimento global. O alerta foi feito por um funcionário do Programa Mundial de Alimentos. O vice-diretor do Programa Mundial de Alimentos em Madagascar, Aduino Mangoni, afirmou que 30 mil pessoas sofrem com a fome na metade sul da ilha, situada perto da costa sudeste da África. A região é afetada por uma seca sem precedentes em 40 anos e mais de 1,3 milhão de moradores sofrem de desnutrição aguda. Aduino relatou a situação em uma videoconferência durante uma reunião das Nações Unidas em Genebra. Segundo ele, é a primeira fome causada pelo aquecimento global devido às atividades humanas. Ainda de acordo com o vice-diretor, é também a única fome relacionada à mudança climática na Terra, ressaltou, destacando que as que afetam o Iêmen, o Sudão do Sul e a região etíope de Tigré hoje são causadas por conflitos. A próxima colheita só ocorrerá em 6 meses e a situação até lá vai se agravar ainda mais, alertou. Aduino Mangoni lembrou que 500 mil crianças já sofrem de desnutrição, 110 mil delas de forma grave ou aguda e estão a um passo da morte. O Programa Mundial de Alimentos precisa de 69 milhões de dólares para lançar a assistência necessária nos próximos 6 meses. A venda de produtos para animais de estimação rendeu mais de 40 bilhões de reais no ano passado, que é mais do que a linha branca dos fogões, geladeiras e máquinas de lavar. Um vestido cheio de detalhes, chapeuzinho e até colar. O mercado pet se aprimora a cada dia e, por consequência, fatura cada vez mais. Aqui nessa confecção de luxo para pets, há produtos que variam de 50 a 500 reais, às vezes até mais, como é o caso dessa bolsa aqui, que no varejo chega a custar 600 reais. E olha, clientela para isso é o que não falta. Segundo dados do IBGE, há cerca de 48 milhões de domicílios com pets, cães ou gatos, que são os animaizinhos que mais movimentam esse mercado. Segundo o Instituto Pet Brasil, no ano passado o setor movimentou quase 41 bilhões de reais. Valor bem maior do que o faturamento da linha branca, que somou cerca de 29 bilhões de reais em todo o ano de 2020, com a venda de produtos como fogões, geladeiras e máquinas de lavar, por exemplo. Há 8 anos, esta estilista, que trabalhava com moda infantil, resolveu se especializar em confecção pet de luxo. E o negócio deu muito certo. A gente segue exatamente o que a indústria do fashion faz com os humanos e aí a gente reproduz, adapta para os nossos pequenos. A gente escolhe todos os materiais, todos os aviamentos extremamente luxuosos, com brilho, com pelúcia, e aí a gente traz para dentro da nossa coleção. A Mana distribui as peças produzidas na fábrica em São Paulo para pet shops de todo o país. E a Jéssica é uma cliente especial. Tutora de vários pets, ela é super adepta desse mercado.
A gente procura sempre deixar elas bonitinhas, principalmente quando chega a parte assim de datas comemorativas, principalmente um Natal, um Ano Novo. Então isso aí acaba a gente colocando. A gente também não quer uma roupa nova, então assim, para eles também vale a pena um gasto, né? Por que esse mercado tem crescido tanto? Bom, em primeiro lugar, os pets têm tomado um lugar muito especial dentro dos lares brasileiros. Aliás, já tomou. Hoje o pet é considerado como um filho mesmo nas famílias. É exatamente assim que a Jéssica pensa. Cuida dos bichinhos como filhos. É um animalzinho, mas a gente tá na família e então a gente quer que ele viva bem, pelo menos. É o mínimo que a gente pode dar para ele, já que a gente assumiu essa responsabilidade. Então é responsabilidade de filho e é gasto de filho também? O gasto principalmente, né? O gasto com veterinário, o gasto com vacinas. E o gasto com luxo, mas sempre pensando no bem-estar do animal. O pet, ele deita, ele rola, ele pula, ele brinca e ele precisa, ao usar uma roupa, ele precisa ter a liberdade para poder expressar todos esses movimentos naturais. Segundo esta médica veterinária especialista em comportamento animal, o conforto é o primordial. Qualquer conduta que você tenha que traga um desconforto para esse animal, eu acho que já não é algo que vale a pena você seguir. Por isso, a equipe da Mana realiza estudos para adaptar as peças. Diferentes aberturas, tamanhos de cava, tamanhos de barriga, tamanhos de pescoço, adaptações como esta, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês. Olha, você consegue encontrar aqui, olha, uma adaptação específica que eu adapto o velcro do tamanho que eu quero. Quando a gente vê que o animal ele se sente confortável com a roupa, quando a gente vê que ele está super à vontade, isso para mim é uma coisa que me deixa muito mais tranquila. E aí não importa o preço? Não, a gente acaba pagando um pouquinho mais caro, não tem, nesse ponto a gente não pensa na questão do dinheiro. E se o conforto for priorizado, está tudo certo. Segundo a doutora Viviane, não tem problema mimar os pets, mas vale o alerta. Do meu ponto de vista, quando você coloca o cachorro para dormir na sua cama, quando você está com ele o tempo todo fazendo companhia, fazendo carinho, brincando, saindo, passeando, mas permitindo que ele manifeste o comportamento natural dele, não tem problema nenhum em você ter uma relação onde você considere ele um filho, mas não se esqueça de que ele é um cachorro, de que ele é um gato e como tal, ele vai fazer coisas de cachorro e vai fazer coisas de gato. Aí a relação ela fica saudável. Depois do intervalo, a gente fala de um medicamento contra a Covid autorizado pelo Reino Unido. Até já! O governo do Reino Unido aprovou nesta semana o medicamento Molnupiravir contra a Covid-19. Essa é a primeira autorização mundial de um remédio oral para ser usado contra a doença. A Fiocruz também estuda o uso do medicamento. A Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido autorizou o Molnupiravir para o tratamento da Covid de leve a moderada em adultos que apresentam pelo menos um fator de risco para o desenvolvimento da doença na forma grave, como diabetes ou problemas cardíacos. A autorização foi concedida depois de resultados positivos nos ensaios clínicos de fase 3, que avaliaram o Molnupiravir em pacientes adultos não hospitalizados e não vacinados com infecção em curso por coronavírus confirmada por exame laboratorial. Os pedidos de avaliação permanecem sob a revisão por outras autoridades regulatórias, incluindo a FDA dos Estados Unidos e a Agência Europeia de Medicamentos. O Brasil, por meio da Fundação Oswaldo Cruz, se juntou a mais de 100 países para estudar a eficácia do remédio contra o coronavírus. O aumento do custo da energia elétrica pode eliminar mais de 160 mil postos de trabalho este ano. A projeção foi feita pela Confederação Nacional da Indústria. Um
Um levantamento da CNI chegou à conclusão de que os aumentos na tarifa de energia elétrica em 2021 podem gerar impactos drásticos em vários setores da economia. O custo extra da eletricidade faz reduzir o consumo das famílias e diminui as exportações. Os impactos alcançam um setor ainda mais sensível. A Confederação calcula que, por causa do maior valor cobrado, 166 mil postos de trabalho vão deixar de ser criados em todos os segmentos. A avaliação é de que essa alta torna os produtos mais caros e o consumo das famílias deve ser menor. Isso porque, com um custo menor, os consumidores tendem a recorrer aos produtos importados mais baratos, o que leva a uma menor produção interna, ou seja, a necessidade de menos mão de obra no setor, o que interfere novamente na redução da renda das famílias. As exportações também devem ter perdas de quase 3 bilhões de reais no ano. Na avaliação da CNI, o aumento no preço da energia elétrica pode resultar em queda de mais de 8 bilhões de reais no Produto Interno Bruto deste ano. E para 2022, a previsão é de perda de cerca de 14 bilhões de reais. Um relatório divulgado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos destaca que a China está desenvolvendo um arsenal nuclear muito mais rápido do que o esperado. De acordo com o levantamento, o gigante asiático poderá ter 700 ogivas nucleares em 2027 e chegar a 1.000 em 2030, um arsenal 2,5 vezes maior do que o Pentágono previu há apenas um ano. Como os Estados Unidos e a Rússia, as duas maiores potências nucleares, a China está construindo uma tríade nuclear com a capacidade de lançar armas nucleares a partir de mísseis balísticos lançados por terra, ar e de submarinos, segundo o relatório. O estudo acrescenta que a China provavelmente não busca a capacidade de lançar um ataque nuclear não provocado contra um adversário nuclear, principalmente os Estados Unidos, mas deseja dissuadir outros a fazê-lo, mantendo uma ameaça de retaliação. O Pentágono declarou a China como sua principal preocupação de segurança para o futuro. Já o governo em Pequim promete transformar o Exército de Libertação Popular em uma força de nível mundial até 2049, de acordo com seu plano oficial. Na Islândia, uma fábrica captura o dióxido de carbono, um dos responsáveis pelo aquecimento global. Esta é a maior fábrica do mundo projetada para capturar CO2 diretamente do ar e transformá-lo em rocha. O projeto piloto chamado Orca, que significa energia em islandês, se distingue da tradicional captura de CO2 das chaminés das indústrias poluentes. Lançada em setembro pela startup suíça Climeworks, a instalação é o resultado de uma aliança com a Carbfix, empresa islandesa pioneira em armazenamento subterrâneo de carbono, e a OnPower, operadora de uma usina geotérmica vizinha. Depois de ser filtrado, o dióxido de carbono é transportado por uma tubulação subterrânea e dissolvido na água. A mistura é injetada sob alta pressão na rocha basáltica e se solidifica graças à reação química do gás com o cálcio, magnésio e ferro contidos no basalto. A técnica permite que um processo natural chamado de mineralização, que normalmente leva centenas de milhares de anos, acelere para menos de 2 anos. De acordo com a Carbfix, esta é atualmente a maneira mais estável e segura de armazenar carbono. O procedimento é caro e consome muita energia, mas é mais uma iniciativa na luta contra o aquecimento global. Uma empresa apresentou um par de óculos de realidade aumentada. O dispositivo pode ser usado em várias áreas do cotidiano, transformando a forma como enxergamos objetos e informações. A CEO da Magic Leap, Peggy Johnson, deu uma amostra de como o futuro pode parecer no metaverso. A empresa apresentou um protótipo de óculos com realidade aumentada durante a Conferência Anual de Tecnologia Web Summit em Lisboa. Quando você pensa nisso, vemos que a realidade virtual nos coloca em um dispositivo e logo estamos em outro mundo. Mas com a realidade aumentada, você coloca um dispositivo e permanece em seu mundo, mas aumenta ele com conteúdo digital. Acho que a realidade do metaverso seria poder colocar nossos óculos enquanto andamos pela cidade e pode ver as avaliações de restaurantes e o cardápio. A realidade aumentada pode ser útil em diversas áreas e setores do cotidiano. A tecnologia já foi aplicada na medicina por médicos cirurgiões que tinham como objetivo separar um par de gêmeos siameses. Quando utilizadas, as informações saltam diante dos olhos dos usuários.
Até o momento, a experiência de muitas pessoas com a realidade aumentada se limitou a jogos como Pokémon Go ou pelo uso de filtros em imagens. Em outubro, a companhia, com sede na Flórida, anunciou que arrecadou mais $500 milhões para financiar o Magic Leap 2 mais leve, previsto para ser lançado em 2022. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. Obrigado pela companhia. Tchau.